Eu os amo com todo o meu coração. E que honra é poder estar aqui mais uma noite, nesse altar. Eu queria que todos vocês, por favor, abrissem a Bíblia de vocês. Em Salmos 50. Amém. Glória a Deus. Antes de começar a leitura, eu queria que vocês colocassem de pé, curvassem suas cabeças e vamos orar. Amém. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor, que é o Senhor dos exércitos. Nessa noite, Senhor, eu quero clamar a Ti, ó Pai, pela Tua graça neste lugar, pela Tua graça neste templo, ó Senhor. Nos dê, ó Deus, o prazer de estarmos na Tua presença. Senhor, nós Te louvamos por tudo que o Senhor fez hoje, por tudo que o Senhor já falou conosco no nosso cotidiano e por tudo que o Senhor irá transbordar nessa noite. Ah, Deus, eu me coloco como instrumento em Tuas mãos. Usa-me, ó Senhor, me encha, me preencha, transborde. E que em nome de Jesus todos nós possamos sair daqui nessa noite tratados e transformados. Em nome de Jesus, amém. Salmo 50, versículo 7. Diz o seguinte: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Agora nós vamos para Isaías 66. E nós vamos ler do 1 ao 3, que diz o seguinte. Todo mundo achou? Amém. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor. A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Um pouco mais à frente, nós vamos chegar em Amós 8. Amós 8, a partir do versículo 4. Quem achou diz amém? Amém. E diz o seguinte: ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata, e o necessitado com um par de sandálias, vendendo até palha com trigo? O Senhor juntou contra o orgulho de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma de que eles fizeram. Amém? Podem se sentar.
Fizemos uma leitura um pouco extensa, talvez todos não consigam ter acompanhado, por isso eu vou fazer uma breve introdução para a gente possa entrar, de fato, no texto que nós vamos meditar nessa noite, que o Senhor vai falar. Os 3 textos que nós lemos vai falar sobre um povo. Povo este que está desagradando ao Senhor, que está fazendo tudo aquilo que é de contra o que o Senhor ordenou. Mas há algo interessante. Logo em Salmos, o Senhor diz: vocês estão fazendo certinho. Todos os sacrifícios, todas as ofertas, vocês estão cumprindo. Mas não há gratidão no coração de vocês. Mas não há um coração contrito dentro de vocês. E aqui nós podemos ver um povo que faz o litúrgico, mas não gera aquilo que o Senhor ordenou que fosse feito. E isso incomoda o Senhor. Ah, mas o Senhor não recebe a oferta? Recebe. Não foi Ele que estipulou? Ele está recebendo a oferta. Mas não está subindo da forma como deveria subir. E agora nós vamos fazer mais uma pequena leitura. Voltando para Salmos. Nós vamos ler no capítulo 50, o versículo 22, que diz o seguinte: considerem isto, vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, os despedaçarei. Isaías 66, no versículo 4, diz o seguinte: por isso também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem, pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos, fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Voltaremos para Amós, no capítulo 7, versículo 8, vai dizer o seguinte: e o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-los mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Amós 8, versículo 11 e 12. Estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando as palavras do Senhor, mas não a encontrarão. Em nome de Jesus, Senhor, tira todo o nervosismo. E que a mente de todos nós, Senhor, possamos estar abertas para receber o que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós lemos uma parte do texto e eu achei necessário voltar e ler o restante detalhadamente para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio. E chegarmos no tema dessa noite, que é a raiz da dor. Todo esse povo tinha coisas em comuns. Todos eles estavam desagradando ao Senhor, porém estavam cumprindo o litúrgico. Sendo assim, não geravam gratidão no Senhor e desagradavam ao Senhor porque não havia totalidade naquilo que o Senhor esperava. E todos eles estão sobre um mesmo julgamento e uma mesma sentença. Nestes 3 tempos, nestes 3 povos, neste um só povo, o Senhor está dizendo: eu farei vocês passarem pela dor. Eu farei vocês passarem por um tempo em que vocês vão me procurar e vocês não vão me achar. Mas vamos entender que tipo de dor é essa que nós vamos passar. Antes de mais nada, fazendo jus a grande parte da minha vida que eu passei estudando, a dor nada mais é do que um sinal de que algo está errado. Você já ouviu alguém dizer que está doente de dor? Não. A dor é um sinal de que algo está errado. E a dor, muitas vezes, ela pode ser tratada com remédio
remédio, aquele manipulado, ou com medicamento. E o medicamento não necessariamente é o formulado. Não, troquei. Medicamento é o formulado. Remédio é o que pode ser um sorriso, um abraço, uma palavra, um olhar, um eu te entendo. E muitas vezes, quando nós sentimos dor, a gente busca logo o crente de pirona. Olhe para quem está do seu lado. Olhe com firmeza. E diga assim: não seja o crente de pirona. Amém? Juliana, mas por que crente de pirona? Se de pirona faz passar a dor, justamente de pirona só faz passar a dor, não trata a doença. A de pirona não trata a raiz da dor. Ela não vai onde está causando o sinal. Mas ela tapeia. E por que de pirona é tão fácil da gente conseguir? Com certeza. Quem tem uma de pirona na bolsa aí, levante a mão. Eu vou levantar duas, porque eu tenho um bocado. Então, a dipirona é aquela que só trata a dor, só trata o que está latente ali na hora. E outra, depois dói de novo. E por que é tão fácil a gente conseguir dipirona? Vou usar um exemplo aqui. Uma dor de garganta, daquelas potente, que você fica assim, não fala. Você não aguenta engolir uma água. Quando você vai no médico, ele passa um antibiótico. Antibiótico você só compra com? Eita, como são inteligentes. Glória a Deus. Antibiótico você só compra com receita. Receita você só consegue se você levantar de sua casa, for até o médico, ele te diagnosticar, ver que realmente você precisa de um antibiótico. Aí ele te dá a receita e você vai lá e compra. Não é de qualquer forma que o tratamento chega. Para acabar com a raiz da dor, não adianta você tomar um profilático 10.000 vezes durante o dia. Uma hora vai continuar doendo. E nós estamos acostumados a levar a vida com a dipirona, porque é mais fácil. A dipirona eu compro qualquer hora, qualquer pessoa tem na bolsa, rapidinho eu tomo e sigo a vida. Sem tratar a raiz da dor, só passando no momento. E tentar camuflar o que realmente traz a dor, não adianta. Não adianta. E nós vamos ver na frente que enquanto a gente continua sendo crente de pirona, a gente não avança. O crente de pirona, ele continua entregando a oferta no altar, ele continua cumprindo os princípios, ele continua fazendo tudo o que tem que ser feito. Mas ele não é tratado e nem é tratamento. E ainda falando sobre a dor ela é atrelada muitas vezes a dois tipos de coisa. Há um problema, que foi o que eu acabei de citar. A raiz dessa dor é o problema. Muitas vezes a gente sente a dor no lugar onde é o problema e muitas vezes a gente sente a dor onde não é o problema. Mas ainda assim ela está lá sinalizando que algo está errado. Ah, mas eu não consigo avançar nisso aqui, ó. Isso aqui me gera uma dor. Qual a raiz do problema? Ou você vai continuar tomando dipirona? Comece a investigar a sua dor. Comece a dar um pouco mais de atenção àquilo que te dói. Quando a irmã chega na igreja, às vezes com pressa, que passa por você e não dá boa noite, e aí você sente aquela dor. Por que você está sentindo essa dor? Às vezes ela só entrou com pressa, às vezes ela não te viu, às vezes algo aconteceu. Não é desculpa para entrar sem dar boa noite, viu, galera? Paz do Senhor. Às vezes nós não buscamos entender a raiz da dor, a gente não tenta tratar as coisas, a gente não tenta pensar pelo caminho mais difícil, não. Se eu posso continuar levando de qualquer jeito, é aqui que eu vou. Oi?
Até o dia que dá um pepino grande e eu não consegui mais resolver. Aí a gente pensa. Outra coisa que é muito importante, sem falar agora das nossas próprias dores. Não invalide a dor dos outros. Não invalide a dor daquele que está do seu lado. Não invalide a dor de quem está dizendo que está doendo. Dor é pessoal e individual. Só eu sei a dor que eu estou passando. E quando nós banalizamos, ou quando nós duvidamos da dor de alguém, a gente acaba potencializando a raiz da dor daquela pessoa. Pense comigo. Se Deus está fazendo você passar por um tipo de dor, para que isso chame a sua atenção, de que você precisa investigar a raiz dessa dor, para ser tratado, para ser mudado, e chega alguém o tempo todo e diz para você, isso nem dói tanto. Nem é essas coisas todas. Tá nada de boa, siga o baile. Tome só uma dipirona. E de tanto você ter a sua dor invalidada, você não busca tratamento para essa dor. Você tenta não dar mais atenção a ela e se entope de dipirona. E começa a viver o protocolo sem gerar de verdade o que precisa ser gerado. A dor, ela tem 2 níveis. Que é o limiar, que é quando ela começa. Por exemplo, eu estou de salto, 15. Daí a pouco meu pé começou a doer, mas eu estou aqui, firme e forte, belíssima. Salto 15. Daí a pouco, a panturrilha começa a doer. O joelho já começa a doer também. Daí a pouco eu estou fazendo o quê? Tiro o salto bem bela. Porque eu já não aguento mais aquela dor. Já é uma dor que eu não consigo mais ignorar e levar e seguir com ela. Então, o limiar de dor, de definir até que horas eu consigo ficar no salto 15, é pessoal. E a tolerância da dor, de definir até quando eu consigo suportar aquela dor que começou, é individual. Olha que mágico. Que lindo. Só eu sei dizer quando é que meu calcanhar começa a doer, e só eu sei dizer até onde eu aguento calçar aquele sapato. E não adianta alguém chegar do seu lado e dizer assim, menina, isso não é nada, eu calço salto 20 e aguento. É contigo, irmã. Deus lá abençoe, bote um andaime no pé. O meu vai até aqui. E se eu não aguento calçar salto 15, eu vou calçar o quê? Papatilha. Bem belíssima. E viver o meu tratamento. E existem 2 tipos de dor. A aguda e a crônica. A dor aguda é aquela que dá na hora que o negócio tá pegando já. Mas ela também passa. Porém, a dor aguda ela pode ser paralisante. É uma dor que lhe faz ficar cego, surdo, mudo, desnorteado, doido, sai descabelado. É uma dor em que você não consegue pensar mais em nada, que você não vê mais saída em nada, que você acha que nada vai passar, que lhe faz tomar a cartela toda de dipirona para ver se passa mais ligeiro. Mas ela passa. E depois que essa dor aguda dá um sinal e diz, ó, nega, tem alguma coisa de errado aqui, viu? Conserte, trate. A gente pode até tomar dipirona para a cabeça voltar para o lugar, para a gente dar um... Mas tem alguma coisa de errado. Vamos voltar para a raiz da dor? Por que é que eu senti essa dor aguda? Por que é que está nesse nível? Por que é que eu estou tão emocionada assim? Por que é que eu estou tão preocupada assim? Se no culto de fé eu estou lá, se no culto de milagres eu estou lá, se no culto de domingo eu digo que estou celebrando e adorando ao Senhor, mas ainda assim eu estou cumprindo o protocolo e não está gerando em mim. Por que será? De onde é que está vindo?
E a dor crônica? A dor crônica é uma dor contínua. Ela não passa. Ela pode ter níveis. Pode doer um pouquinho mais um dia, um pouquinho menos outro dia, mas ela continua doendo. E é a dor mais bonita. Sabe por quê? Ela te faz se adaptar. Ela te faz moldar. Ela te faz ser constante. Ela te ensina a aprender a suportar o continuar. Porque não tem para onde ir. Não tem mais o que fazer. A dor crônica, ela vai estar com você sempre. Porém, você vai amadurecer num nível que você entende que essa dor não vai passar, mas que você também não pode mais se deixar paralisar e segue. Vão ter dias que vai doer mais? Vai. Você toma um remedinho, descansa 30 minutos, está tudo certo. E segue. A dor crônica, ela vai mudar o seu jeito de viver e o seu jeito de ver as coisas. A dor crônica ainda assim tem raiz, que algumas vezes não podem ser curadas, mas serão tratadas. E a dor crônica, ela sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito. Aquilo que te incomoda tanto, aquilo que te faz errar tanto, aquilo que te faz estagnar tanto, aquilo que faz te paralisar tanto, quando você aprender que isso é uma dor crônica e que você precisa prosseguir e não paralisar e continuar, mesmo ela estando ali, alcançou um nível novo. E a dor crônica, ela sempre vai ter um propósito. Porque alguém sempre vai ser ministrado quando você dizer assim, olha, eu sinto dor todos os dias, mas ainda assim eu estou aqui. Eu sinto dor todos os dias, mas ainda assim eu estou no culto adorando ao Senhor, entregando a minha adoração de coração. Ainda que você não diga, mas alguém um dia vai saber que você tem uma dor crônica, mas que você não deixa de subir monte. Que você tem uma dor crônica, mas quando lhe escalam, você não falta. Que você tem uma dor crônica, mas quando lhe convocam, você é o primeiro a dizer, eu entro na guerra junto. Quando estiver na presença do Senhor, guarde a sua dor. Aprenda a lidar com ela, tratar a raiz e seguir em frente. Mas tenhamos um grande cuidado. E eu vou trazer três tópicozinhos aqui que são totalmente atrelados à dor. O primeiro, efeito espelho. As Maria vai com as outras. Tenha cuidado com o efeito espelho. De tanto você andar com quem reclama de dor, uma hora você vai reclamar de dor sem sentir dor. De tanto você dar ouvido para quem reclama da dor, uma hora você vai começar a sentir uma dor que você nunca sentiu. De tanto você prestar atenção na dor dos outros, uma hora você começa a sentir dor também. E às vezes aquela dor nem é sua. Às vezes aquilo nem é para você. Mas porque você está vendo aquela pessoa sofrendo tanto por aquilo, sentindo tanto aquela dor, você começa a fazer igual, sem sentir nada. Eu estava assistindo um filme com uma pessoa, e aí no filme a pessoa tinha alguns ferimentos, né? Passava por algumas coisas, tipo caía, se batia e tal, não sei o quê. E toda vez que a pessoa se batia, a pessoa fazia... Ai, ui, minha coluna. E ela assim, oh, gente. Cuidado, viu? Para você não estar olhando demais a dor do outro e depois começar a sentir uma dor que nem a sua. Outro fator, a dor fantasma. É aquela dor que um dia já doeu. Já doeu o que tinha para doer. Já achou a raiz dessa dor. Já cortou fora o membro. Mas você continua sentindo. Ai, mas por quê?
Acabou. Já cortou, já jogou fora, bora. A vida que segue. Tem gente alimentando dor fantasma. Dor que Deus já tratou, dor que Deus já curou, que Deus já livrou, que Deus já levou. E tu tá aí apegada a essa dor. E tu tá aí se remoendo. Ai, porque doeu, beleza, já curou. Acabou. E glória a Deus, agora tu tem testemunho. Na próxima que os outros chegar para dizer, ai, tá doendo também assim. É, minha irmã, a minha também doeu, mas Jesus já cortou fora, já foi, acabou. Não tenho mais essa dor aí, não. Siga firme que tu também não vai doer mais, não. Não é invalidar. É testemunhar. É diferente. Liberte a sua mente do cativeiro, da dor, fantasma. Daquela falta que você sente, que lhe priva de viver o extraordinário de Deus. Chega aqui, eu vou viver, não sei o que, pela fé. Não sei cantar, não. Canta os louvores lindos, fala sobre fé. Não, eu tenho que crer. Mas quando Deus diz, larga. Ah, é porque doeu. Larga, não é para doer mais não, minha filha. Larga aí. Larga o salto 15 aí, vai viver de sapatilha. E tu sai de sapatilha reclamando da panturrilha que está doendo, porque quando você usou, doeu. Esquece. E o último fator muito importante, diretamente relacionado à dor, a insensibilidade. Algumas pessoas têm uma deficiência em que elas não sentem dor. Elas não conseguem sentir dor. Algumas doenças específicas fazem com que você pegue algo quente e a resposta daquilo demore um pouco mais. Então você pega e não sente nada. Depois tu vê a bolha no dedo queimado. Existem alguns problemas, algumas dores que não são sentidas. Pô, então massa, né, Julie? Não sente dor, tá na de boa, passando pela prova, dando glória a Deus. Eternamente. Aí que você se engana. Lembra que eu falei que a dor é um sinal? E se você não recebe o alerta do que está errado, vai acontecer o quê? A insensibilidade, ela limita você de enxergar os sinais. A insensibilidade, ela não deixa você enxergar que tem algo de errado acontecendo. A insensibilidade só vai fazer com que uma outra pessoa que conheça diretamente o sinal daquele problema enxergar em você. E às vezes você não está perto dessa pessoa que vai enxergar esse sinal. Para te dizer, ó, tem algo de errado. Você não está sentindo, mas tem algo de errado. Você não está recebendo sinal, não? Porra, eu vou lhe dizer, não está certo, não. Tem alguma coisa errada aí, você precisa ser tratado. Às vezes a gente não tem essa pessoa do nosso lado. Às vezes a gente não tem essa pessoa perto. Eu tenho, graças a Deus, louvado seja Deus. E o meu ainda me amarra na cadeira e diz assim, vai tomar remédio? Sim. Vai tratar? Sim. Não vou citar nomes, todo mundo sabe quem é. E a insensibilidade, ela vai fazer com que você só enxergue o problema quando já foi. Quando já deu tudo errado. Não quando está acontecendo. Não vai chegar um sinal de que algo está errado. Vai chegar um sinal de que algo morreu. E aí é tarde demais. Então não ache que você está num culto onde a presença de Deus é real e você não sente nada, é normal. Não ache que você está levando sua vida sem enxergar um problema, sem enxergar uma dor, sem enxergar um defeito em você mesmo, que está tudo bom porque você é perfeito. Ô alecrim dourado, deixa eu te dizer. Você está precisando que alguém enxergue porque você está insensível. E o maior tratamento para tudo isso, linkando aqui com o que nós lemos, é justamente sobre a dor que o Senhor vai nos fazer passar. Porque nós não estamos fazendo como deveríamos fazer.
Em Amós 7, no versículo 9, vai dizer o seguinte: os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. É um monte de gente que está cheio de problema, cheio de dor, e não está dando importância. É uma geração que está tratando a dor com dipirona e não vai na raiz. A oferta está pouco, eu dou mais. Aí 30 minutos que tem que passar de joelho, depois eu vou ficar 1 hora. É para ver quem canta mais alto, eu canto, pode deixar. É para ver quem não falta monte, bato o ponto. É para ver quem não falta culto, baterei o ponto também. É para ver quem se esforça mais, eu estarei lá. Mas com que coração você está gerando isso? Aqueles que não estão em tudo, às vezes entregam melhor do que aqueles que estão em tudo. Aqueles que não sabem fazer muita coisa, muitas vezes fazem tudo melhor do que aquele que é especialista. E eu não estou falando melhor no quesito superioridade, eu estou falando melhor no quesito entrega. É um povo que está sentindo dor, se medicando com dipirona, cumprindo o propósito tomando dipirona. Cumprindo aquilo que o Senhor determinou tomando dipirona. Mas não trata a raiz da dor. E o Senhor diz que haverá um dia em que haverá fome e sede. Mas não é de comida. Mas não é de água. É do Senhor. E aqueles que não têm o amor do Senhor vão procurar e não vão achar. Porque estavam tão preocupados em cumprir uma tabela, em cumprir um checklist, que se esqueceram de gerar no coração aquilo que no dia da escassez é o que vai sobrar. No dia que não houver pão, no dia que não houver água, só restará o coração. O seu está contrito? O seu agrada ao Senhor? Nós lemos no texto: o que vocês estão construindo para mim é um lugar onde eu quero morar? E ainda assim, o Senhor é tão maravilhoso que nós vamos ler novamente Salmos, Isaías e Amós. E poderemos ver algo. Um fato importante. Eu li aqui Amós 7, que o Senhor estava com um prumo nas mãos. E esse prumo, o Senhor diz: estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo, não vou poupá-los mais. O Senhor está estabelecendo no meio de nós um padrão de retidão. Prumo, para quem não sabe, é um instrumento que é usado para verificar se a parede está retinha. O Senhor está pondo no meio de nós, nesta geração, nesta igreja, neste tempo, nesta noite, um prumo. Para ver quem está em retidão. O Senhor está analisando em conjunto se todos aqueles que estão cumprindo o que está no checklist, o que está na tabela, realmente gera gratidão no seu coração. Se o que está sendo cumprido neste lugar realmente está gerando um coração contrito. Se cada louvor cantado realmente é cantado e entoado para o Senhor. Ou se é feito para quem está aí sentado apreciar e achar lindo. O Senhor está colocando um padrão de retidão. E se nós não estivermos retos, Ele vai derrubar. O Senhor entregou a Amós 3 visões. Que eu não vou ler aqui para não me estender muito. Mas em 2 dessas visões o Senhor mostrou para ele gafanhotos que destruiriam a colheita direcionada ao povo. E ele disse: Senhor, pelo amor de Deus, não faça isso. Depois o Senhor mostra fogo que iria acabar com toda a água e toda a terra. Não ia ter água, não ia ter solo para plantar, não ia ter plantação, não ia ter nada. Ia passar o fogo, acabou tudo.
O Senhor estava revelando que eu não vou matar de uma só vez. Eu vou fazer passar pela dor. E se vocês não tratarem a raiz da dor, vocês vão experimentar dela, da pior forma possível. E Amós intercede ao Senhor, e o Senhor, nas duas visões, diz assim: então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá para o gafanhoto, isso não acontecerá para o fogo. Mas o Senhor diz: não adianta, eu vou passar o meu padrão de retidão, e se não for aprovado, vai viver a dor. Vai viver o que eu estou para derramar. É um povo que não está gerando o que precisa ser gerado. É uma geração de dinastia de Jeroboão, que diz que está erguendo o altar no lugar onde não é para erguer. Que diz que está organizando as coisas que Deus não mandou você organizar. Que diz que Deus está adorando a Deus porque é da minha forma, não é da sua forma, é da forma que Deus diz que é para ser. E não adianta dar jeitinho. Porque aí tu se entorta, não passa no prumo e depois quer gemer. Passe sua dor calado. Mas vamos ver o que é mais lindo. Lindo demais, meu Pai. Em Salmo 50, no versículo 15, vai dizer: e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. No versículo 23, quem me oferece sua gratidão, diga gratidão, como sacrifício, e honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amós 9. Amós 9, 11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Um pouco antes o Senhor diz: todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Menina, como é que isso é lindo? É lindo, porque ainda há esperança. Ele diz: naquele dia levantarei a tenda caída. Aqueles que passaram ainda que passarem pela dor, mas se entenderem que precisam buscar a raiz da dor, e buscar ser tratado, e se permitir ser transformado, e no final de tudo, curado. Vamos lá para Isaías 66, 9. O Senhor vai dizer em uma outra tradução. Aqui diz: abriria eu a madre e não geraria? Mas em uma outra tradução diz assim: não causarei dor sem que nasça algo novo. Na minha Bíblia diz: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Pequenas dores te preparam para uma dor que vai fazer você romper. O tratamento de pequenas dores vão te fazer viver o extraordinário. Ainda que seja uma dor nível 1, nível 2, nível 1,5. Procure a raiz da dor. E deixa eu procurar aqui. Ainda em Isaías 66, no versículo 13, diz assim: assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isto, seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva. Vocês não entenderam, não? Vocês não entenderam, não? Que nós lemos 3 livros diferentes. 3 livros diferentes, o mesmo comportamento do povo se repete. A ira do Senhor se levanta. Ele diz que vai fazer o povo
gemer, doer, sofrer. Mas ainda assim ele diz para aqueles que resolverem realmente tratar a dor, me permitir curar, eu os consolarei. E vocês florescerão. Aqueles que suportam as pequenas dores, aqueles que suportam a dor do parto, viverão um lindo milagre. Um lindo milagre. Um lindo milagre. Um lindo milagre. Aleluia. Mas não achem que passar por esse período de dor se permitindo ser tratado vai ser tudo de boa. Tem antibiótico que é intragável. Tem remédio que é ruim de engolir. E olhe que eu sou de boa com essas coisas. Mas tem remédio que só misericórdia de Deus, literalmente. Não acho que é fácil, não. Não acho que é fácil. Para algumas dores que sinalizam alguns problemas, o caso é cirúrgico. Às vezes o caso do tratamento é intenso. Vão causar outros sintomas para aquilo ser tratado. Mas no final, com o Senhor, a cura é certa. E não ache que você é o único que se pergunta, porque será que tem que ser difícil só para mim? Eu ouvi isso 3 vezes essa semana. E eu fui uma das pessoas que falou. Eu disse, por que tem que ter tão difícil para mim? Poxa. Assim, Deus. Eu sei, mas poxa, podia ser um pouquinho menos dolorido. E o Senhor diz, não. Tratamento é tratamento, vai doer. Você quer ir na raiz da dor ou você quer continuar tomando dipirona? Se quiser, eu largo você aí na dipirona. Eu disse, não, tá ótimo, obrigada. Quero mais uma dose do antibiótico. E quanto mais receptivos somos ao tratamento, e quanto mais nós cumprimos o tratamento. Antibiótico tem horário certo para tomar. Tem coisas que você não pode fazer quando está tomando. Tem que ter cuidado, tem que estar de barriga cheia, não pode estar comendo muito com a barriga vazia, não pode estar tomando com a barriga vazia. Não é também de qualquer jeito, não. Não vá grandão, não, que tu cai, tu é pequeno. Durante o tratamento do Senhor, precisamos permitir que o nosso coração seja contrito. Precisamos ter mudanças de hábitos, porque tem coisas que nós só estamos passando porque nós nos acostumamos a fazer tudo errado. E tratamento requer mudança de hábito. Tratamento requer compromisso. Tratamento requer vida de oração, jejum, submonte, estar no culto, servir. Amar ao próximo como a ti mesmo. É difícil. Tem irmão que põe a gente na prova. Tem irmão que testa. Tem irmão que tem hora que eu digo assim, olha, não teste meu evangelho não, em nome de Jesus. 2 alto. E saio de junto. Para não perder o amor que Deus me deu por ti. Mas aqueles que aceitam um tratamento há um só caminho. Aqueles que realmente querem investigar a raiz da dor, há um só caminho. Uma só verdade. Uma só vida. E o nome dele é Jesus. Para aqueles que estavam se dizendo estar cumprindo tudo aquilo que precisa ser cumprido, mas não tinham um coração contrito, hoje à noite. Para aqueles que ainda não cumpriam, mas perceberam que sentem alguma dor, e nessa noite entenderam que a dor é um sinal de alerta e querem entender a raiz da dor, alcançar a raiz da dor, ser tratado, curado, sarado, liberto, essa é a noite. E nesse momento eu quero convidar aqueles que ainda não fizeram aliança com o Senhor, mas que entenderam por meio desta palavra que estão passando por dores que precisam ser investigadas,
que estão passando por dores, que você não sabe de onde vem a raiz. Você não sabe de onde é o problema. Mas essa noite eu quero te apresentar um santo Deus que sabe de onde vem a dor, que está disposto a te indicar o tratamento, que está disposto a te tornar curado e te levar a ser aquele que vai contar a sua dor como um testemunho para outras pessoas. Aqueles que já têm aliança com o Senhor, mas que nessa noite o Senhor falou contigo: se tu não constranger o teu coração, a dor vai piorar. Esse é o momento de se entregar novamente para o Senhor, de permitir que Ele acesse a raiz das tuas dores e te trate. Amém? Glória a Deus. Eu queria louvar ao Senhor pela vida do apóstolo Carlos Silva e da pastora Simone. Porque quando eu cheguei neste lugar, eu estava completamente dopada de dipirona. Eram muitas dores, muitos sinais, muitos alertas. E a minha dipirona era abrir a Bíblia e achar que estava tudo ok. Porque eu estava lendo só um versículozinho, trazia conforto ali naquela hora. Mas depois de 6 horas, o efeito da dipirona passa e dói de novo. E eu recebi um remédio aqui nesse lugar que mudou completamente o meu modo de enxergar as dores que eu carregava. E que me fez realmente aceitar ser tratada. Querer ser tratada. E eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Carlos, porque ainda com um jeitinho meigo, doce e calmo, eu profetizo, Senhor. Mas também se não fosse assim, neguinho não descia o tratamento goela abaixo, viu? Reclame. Não estou reclamando, não. Mas eu louvo a Deus também pela pastora Simone. Porque quando o apóstolo vem amargo, ela vem doce. Mas também quando o apóstolo está doce, ela está. Sangue de Jesus. E é pior. É pior do que os gritos do apóstolo. Te amo, Pai, mas, né? Enfim, eu louvo a Deus por esta casa, por este lugar. E por aqueles que o Senhor levantou para me enxergar a raiz das minhas dores quando eu estava insensível também. Eu louvo a Deus porque o Senhor me permitiu receber esse sinal que é a dor. E quando eu me permiti ser curada e tratada, o Senhor disse assim: agora tu vai lá e tu vai falar, dar dor tudo para esse povo. E é lindo. É lindo ver o que o Senhor faz durante o nosso tratamento. Não só conosco, mas o que Ele faz ao redor, para que nós sejamos tratados. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Porque vocês se permitiram estar na presença daquele que pode fazer diferença. Mas para ser tratado só depende de você. Ele não te amarra. Ele não te obriga. Ele te dá um sinal. Mas só recebe tratamento quem quer. Só alcança a cura quem quer. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus.